Boa noite, pessoal! Então, vamos começar essa live de hoje. Quero agradecer primeiro a atenção de todos, todo mundo que tirou um tempinho aí para ouvir um pouco sobre o que eu tenho a dizer sobre motivação. Espero que a gente faça hoje e ajude a gente a pensar melhor sobre a motivação em aprender inglês e que ajude a gente melhor nesse processo. Então eu venho pensando numa série de lives para fazer, assim, de alguns assuntos que eu acredito que são relevantes para aprender inglês e não são sobre inglês, são coisas que são tão relevantes quanto o conhecimento em si em aprender inglês. Então, que isso ajude vocês nesse processo, nessa jornada que é aprender inglês, né? Então, assim, primeira coisa que, se vocês quiserem deixar perguntas sobre o assunto, sobre inglês mesmo, vocês podem deixar tem uma caixinha aqui que tem o sinal de perguntas, que aí no final da live vou separar um tempo para responder essas perguntas. Então aí vocês podem deixar aí que a gente vai responder essas perguntas, beleza? Então tá certo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Claro? Se tiver algum problema, só me avisar, então. Então, na nossa conversa que a gente vai fazer hoje é sobre motivação, né? Então, a motivação, o que é a motivação e por que é tão importante nesse processo. Então, a gente vai falar hoje sobre motivação desse processo de aprender a falar inglês, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o que é motivação. A motivação, ela é o porquê que a gente começa alguma coisa, o porquê a gente faz alguma coisa. E é muito importante, às vezes, a gente ter claro o real porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e o real porquê que a gente está começando a desenvolver uma habilidade, como é a desenvolver a habilidade de inglês, né? Então, tem muita gente que relata ter uma dificuldade de se motivar para aprender inglês, de se motivar para aprender inglês, para começar. Tem gente que acha que procrastina muito para aprender inglês, né? Tem esse problema, relata esse problema. Mas também tem a questão de você, muitas vezes até você consegue começar, mas não consegue continuar, né? Então, às vezes, assim, nos momentos de dificuldade, você tem uma dificuldade de continuar. Então, como que você vai encontrar sua motivação no meio do caminho também? Nesse meio do caminho para você conseguir continuar, que é essencial você continuar nesse processo, né? Então, lembrando que sempre quando a gente pensa em desenvolver uma habilidade, sempre que a gente pensa em mudar uma coisa na nossa vida, aprender algo novo, a gente precisa entender que muitas vezes é um processo, né? E processo, ele é um processo que leva tempo, as coisas podem levar tempo e exigem da gente um pouco de paciência. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar disso constantemente para a gente ser mais paciente com a gente mesmo, para a gente ter essa tranquilidade, né? E não a pressa, porque a pressa pode nos atrapalhar, a ansiedade pode nos atrapalhar nesse processo, né? E o complicado é que a gente esquece de que para desenvolver uma habilidade a gente precisa realmente de tempo, assim. E às vezes a gente esquece como foi desenvolver certas habilidades fundamentais pra gente. Por exemplo, hoje a gente está falando em desenvolver a habilidade de falar inglês com segurança, com confiança, né? Mas a gente já pensa em outras habilidades que a gente faz muito bem hoje e que talvez tenha sido difícil no momento. Por exemplo, falar a nossa língua nativa ou até mesmo andar foram habilidades que a gente aprendeu e com certeza foi difícil. Mas que a gente nem lembra mais como que é, né? Porque faz muito tempo e a gente era criança. Então, é a mesma coisa quando a gente pensa em aprender inglês. A gente vai ter que se manter motivado e continuando nesse processo de aprender inglês, de melhorar sempre, de aprimorar, né? Então, existe aí muita paciência. E claro que a gente vai encontrar obstáculos, claro que a gente vai encontrar momentos que a gente vai desanimar, claro que a gente vai se frustrar muitas vezes.
Mas é importante que nesses momentos de dificuldade, de frustração, a gente tenha essa energia para continuar mesmo assim. Até tem uma coisa muito interessante que eu ouvi falar sobre a paciência esses tempos, é que a paciência ela é uma virtude muito importante, né? E uma virtude que mostra muito o nosso amadurecimento, porque como adultos, como pessoas adultas, as pessoas adultas maduras, elas são pacientes porque elas já entenderam o tempo. E as crianças, geralmente, elas não entendem o tempo ainda, então elas querem as coisas para ontem, para já. Então, desenvolver a virtude da paciência é fundamental para o nosso amadurecimento para conseguir qualquer coisa na nossa vida. E, assim, a frustração e os empecilhos do caminho fazem parte. A frustração mostra muitas vezes a realidade como ela é, e a gente tem que ter calma nesse momento que a gente vê a realidade como ela é. Essa sensação de frustração que vem faz parte do processo e que a gente consiga passar por ela e saiba que a gente vai se frustrar muitas vezes no caminho. Por exemplo, se você decide pegar um texto e percebe que você não entende muitas palavras, ou você pega um áudio de um sotaque muito diferente e você não consegue entender nada, aí você se frustra por isso. Faz parte, porque é você se olhando para a realidade dos inúmeros sotaques em inglês que você tem. Então, tipo, é importante você olhar, passar pela essa frustração e saber que você vai chegar lá porque faz parte desse processo a consciência dessa realidade. Então, hoje eu vou propor para vocês 2 exercícios. Aí, se vocês puderem, assim, participar comigo, né? Tipo, respondendo algumas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas desses exercícios. Os exercícios vão ser basicamente 2, assim. Um é para você entender bem a sua motivação por trás de aprender inglês. E o outro é para você usar essa motivação que você descobriu para você continuar aprendendo inglês, continuar estudando inglês quando precisa. Se vocês não quiserem compartilhar, não tem problema. Vocês também podem pegar um papel, uma caneta para escrever, que eu acho que vai ser umas reflexões interessantes que vai ajudar a gente em muita coisa, né? Então, primeiro, como eu disse, é entender a sua motivação. Então, entender realmente a sua motivação em aprender inglês, mas também pensa assim, a sua motivação é aprender um novo idioma. Então, vou fazer essa primeira pergunta e eu quero que vocês me falem assim, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, ou anotem a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Então, por que, a primeira pergunta é, por que vocês querem falar inglês? Por que vocês querem falar inglês com confiança e segurança? Com fluência, com espontaneidade? Por quê? Vocês poderiam me dizer aí? O que vocês acham? Sim? Alguém vai contar para mim? Ah, legal. Realização pessoal e profissional, sim, é uma grande porquê, assim. E aí, pensando para viajar e agregar conhecimento, muito bom. Realmente, conhecimento é uma coisa que às vezes as pessoas deixam passar. E quanto conhecimento a gente pode acessar por estar em inglês, né? Então, com certeza. E a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual é o objetivo de vocês em aprender inglês? Por exemplo, é viajar com mais segurança? É passar no processo de trainee? É ser promovido? É conseguir uma vaga no emprego? É fazer um exame de fluência, de proficiência, quer dizer? É estudar no exterior? O que seria para vocês o objetivo? Onde vocês querem chegar? Certo? E assim, então, a terceira pergunta é: quais oportunidades e experiências vocês estão perdendo por não falar em inglês? Né? Tipo, o que vocês estão, assim, deixando passar
para aprender inglês? Então, assim, pensa assim, o que pode ser que a gente está perdendo? E, assim, é muito importante a gente fazer essa pergunta e ser sincero. Mais difícil que às vezes seja a gente ser sincero, assim, no que a gente está perdendo, né? Em ter essa segurança, essa possibilidade de falar inglês. Alguém quer compartilhar? Não sei se tem um delay na resposta. Mas se vocês não quiserem compartilhar, não tem problema. E a última pergunta, a quarta pergunta, ela é uma pergunta que eu quero de novo que vocês parem um momento e sejam bem sinceros e sinceras com vocês mesmos. Ah, legal, alguém me respondeu assim. A oportunidade de viajar e crescer profissionalmente, os objetivos, viajar tranquila, né, trainee, tudo isso realmente a gente pode com inglês, né? E agora a última pergunta que eu quero que vocês, essa vocês não precisam falar, mas eu quero que vocês parem um tempinho pra me falar, quer dizer, vocês parem um tempinho pra vocês pensar e responder pra vocês mesmos. Vocês podem guardar, não precisa compartilhar essa. Quero que vocês, com sinceridade, falem pra vocês mesmos. O que vocês estão... o que a sua vida mudaria se você soubesse falar inglês com confiança e segurança? Tenta imaginar essa vida que vocês iam ter se vocês conseguissem esse objetivo, ou todos os outros objetivos que poderiam vir com esse objetivo conquistado, né? Que muitas vezes o inglês ele é um objetivo que faz a gente conseguir outras coisas, né? Então, o que a sua vida, o que a sua vida mudaria se você conseguisse chegar nesse objetivo? Então, e percebe, assim, tudo que tá diferente, como tá o seu dia a dia tá diferente, se as pessoas ao seu redor estão diferentes, se as suas emoções estão diferentes, o que você tá sentindo, o que você não tava sentindo antes. Vocês conseguem sentir, perceber tudo isso? Tudo isso que tá diferente nessa vida que a gente, em qual vocês falariam inglês com fluidez, com tranquilidade e conseguiria todos os objetivos relacionados a isso? Então tá certo. Então, assim, essa última pergunta é uma pergunta, e assim como todas as outras, assim, eu acho que elas são perguntas essenciais para você fazer para você entender melhor a sua motivação. Então, vamos repetir essas perguntas. Primeiro, você dizer o que vem na sua cabeça primeiro quando te perguntam por que você quer aprender inglês. E você saber, assim, de cara, eu quero aprender inglês por causa disso. Segundo objetivo, é um trainee, é viajar tranquila, qual é o objetivo? Segundo, quais oportunidades e experiências que você está perdendo se você por não aprender inglês? E por último, o que a sua vida ela mudaria se você soubesse inglês? E essas perguntas são boas porque elas provavelmente vão te levar a histórias, a emoções da sua vida que você talvez não sabia que estavam envolvido com aprender inglês. Muitas vezes a gente tem outras histórias e emoções envolvidas, né, nisso que a gente não sabe. E é muito importante a gente olhar para essas histórias, né, e para essas emoções. E aí eu vou falar para vocês um pouco do que... Tem duas séries que eu assisti recentemente, assim, que me ensinaram um pouco sobre motivação, e eu queria compartilhar com vocês para ver assim, se a gente faz essa reflexão juntos, assim. A primeira é a série Lucifer. A série Lucifer, para quem não conhece, assim, é a série que conta do anjo que foi expulso do céu, certo?
E ele, nessa série, né, na verdade é uma história, apesar da história original ser uma história bíblica, mas ela criou os personagens dessa série. Nessa série tem um contexto de resolução de crimes, resolução de assassinatos e tudo mais, e o Lucifer, ele tem um superpoder que ele faz com as pessoas, ele sabe perguntar para as pessoas qual é o desejo mais profundo delas. Então, ele, durante os interrogatórios, ele tem esse poder de tirar das pessoas, tirar dessas pessoas o desejo mais profundo que elas têm. E com isso, quando as pessoas, né, elas se abrem e falam para os investigadores lá qual é o desejo mais profundo delas, elas acabam se abrindo e falando a verdade, a real, inclusive sobre o crime, e dizendo se elas mataram ou não a pessoa, elas acabam falando toda a verdade, porque elas falaram a verdade mais profunda delas. E o Lucifer explica que ele consegue resolver os crimes com essa pergunta, porque quando você diz o que você mais deseja, você, na verdade, muitas vezes você acaba mostrando a sua maior fraqueza. E por isso que nesse momento de vulnerabilidade que os investigados acabam falando o resto, porque se era aquilo que eles mais escondiam, porque eles não vão falar todo o resto da história, sabe? Então esse é o primeiro, para a gente entender que muitas vezes um desejo nosso, um objetivo tem por trás histórias nossas, né? E é muito importante a gente ter dessas histórias. A segunda série que me ensinou alguma coisa sobre motivação é a série Dark, né? Não sei se vocês já assistiram, é uma série de viagem do tempo, muito complexa, muito confusa, muita gente não entende que nada que aconteceu, mas eu gosto muito dela, que, assim, ela tem um narrador que narra a história o tempo todo e diz uma série de coisas, assim, que muitas vezes, pra mim, eu acredito em muita sabedoria ali atrás. E às vezes a gente nem presta atenção no que ele tá falando, porque a história é tão complexa e a gente demora tanto para entender que a gente não presta atenção no que ele fala. E assim, mais pro desenrolar da série, ele fala o seguinte, que todo desejo vem de uma dor, né? Mas que esse desejo é o que vai nos levar na nossa jornada. Então, muitas vezes, assim, é esse desejo que faz a gente viver a nossa história, faz a gente aprender uma série de outras coisas que a gente tinha que aprender e que faz parte da vida isso, né? Essa consequência de ações e consequências de vivências e ações por causa delas, né? Então, e por que eu tô falando disso? Porque, na verdade, essas perguntas que eu falei para vocês são perguntas que fazem a gente pensar, que são sobre inteligência emocional, na verdade. É a gente conhecer as emoções envolvidas, as histórias envolvidas num objetivo que a gente tem. E inteligência emocional está sendo muito falado hoje em dia, tipo, na verdade, muito no mundo business, inclusive. Inclusive, já vi testes de trainee que falam do livro Inteligência Emocional. Então, é um assunto que é interessante, independente de se você está usando para aprender inglês ou não. Então, é importante a gente pegar essas perguntas, fazer essa reflexão e ver as histórias todas que estão em volta dessa de aprender inglês para entender. E assim, muitas vezes, ao estudar, ao prestar atenção nessas histórias, ao tomar um cuidado com tomar uma atenção nessas histórias, é que você vai entender por que você tenta estudar inglês e não consegue. Ou por que você está procrastinando estudar inglês. Por que estudar inglês te causa tanta ansiedade. Você também pode entender por que no momento em que você começa a estudar e percebe que você não sabe alguma coisa ou outra, que você não lembra tanto vocabulário, você não tem tanto vocabulário, que esse desconforto gerado, muitas vezes tem muito mais coisa desse desconforto, não é só a simples
frustração de encontrar a realidade, né? De o quanto você sabe inglês. Então, que vocês, assim, olhem para isso, porque com certeza vai ajudar. Mas também tô falando tudo isso de emoções, porque na verdade as emoções que são fundamentais para nossa motivação. Então, a gente às vezes fica nessa de que emoções são ruins, que a gente não pode agir de acordo com as nossas emoções, que a gente tem que controlar essas emoções, mas as emoções são fundamentais para a motivação. E tem tipo, as emoções são fundamentais para a motivação e também são as que levam ao desejo, ao que a gente quer e tudo mais. Assim, então essa reflexão de inteligência emocional é muito maior, inclusive, do que só para você aprender inglês, né? Muito se fala também da gente não agir diretamente por causa das nossas emoções. Amadurecimento emocional seria você não ser uma pessoa reativa a tudo que você sente, né? Porque também a série Dark fala uma frase muito interessante que a gente escolhe, a gente decide o que a gente quer fazer, mas a gente não decide o que a gente quer. Então a gente sempre vai estar vivendo emoções, mas ainda assim somos responsáveis pelas nossas ações, inclusive aquelas ações que a gente precisa tomar, como, por exemplo, aprender inglês, né? E então, entendendo isso, quanto é importante as emoções nessa motivação, a gente vai para o nosso segundo exercício, que é como usar a motivação para estudar, né? Essas emoções que vocês conheceram aí, tipo assim, que ela vai te ajudar na hora de estudar mesmo, agora prático, né? Tipo, com praticidade. O que isso vai te ajudar? Então, e aí eu volto para aquela pergunta, uma das perguntas que eu fiz, que é o que a sua vida mudaria se você aprendesse inglês? Se você não falasse inglês com confiança, né? Porque muita gente, na verdade, sabe inglês. Muito provavelmente vocês que estão me ouvindo sabem inglês. O que vocês precisam conquistar é essa segurança de falar inglês com confiança, né? Conseguir essa fluidez, essa espontaneidade na hora de falar inglês, né? Para falar inglês como se fosse uma pessoa nativa, né? Então, voltando a essa pergunta, o que sua vida mudaria se você falasse inglês? Tenta de novo imaginar esses detalhes, essas coisas, como que estaria a sua vida, como estaria a sua rotina, que pessoas estariam ao seu redor, onde você estaria morando, onde estaria trabalhando, né? E tenta imaginar se estudar inglês vai te levar a tantos lugares incríveis e bons, assim, quais emoções você está sentindo disso nesse momento, né? Tipo, quais são essas emoções, assim, que vocês estão sentindo? E tenta olhar para as emoções boas. Por exemplo, vocês podem pensar, assim, por exemplo, se vocês conseguissem um emprego melhor, vocês se sentiriam mais confiantes, vocês seriam financeiramente independentes, vocês iam te levar a experiências de que você estaria mais feliz. Por exemplo, você conseguiria viajar com mais tranquilidade. Então imagina essa sensação de tranquilidade, essa sensação de confiança, essa sensação de que eu sou competente, né? Essas emoções que vêm disso, e todas essas emoções que vêm dessa história, dessa reflexão novamente que você vai fazer, seleciona 3 emoções, por exemplo, confiança, tranquilidade, segurança. E antes de você... E aí, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo. No caso de você... No caso, as melhores, por exemplo, as melhores emoções, as emoções mais interessantes para você, as melhores emoções para vocês fazerem isso, seriam, por exemplo, emoções de alegria, de gratidão, né? A sensação do amor. Muitas vezes você pode, por exemplo...
através da sensação, da emoção do amor, da questão do amor próprio, faz assim, eu mereço um emprego melhor, eu mereço essa viagem, eu quero me dar de presente por amor a mim, eu quero dar isso pra mim. E foca nessa emoção, nessa sensação que você sente. Eu estou me sentindo confiante, eu sou muito grato por tudo que eu consegui depois que eu aprendi inglês, consegui um emprego tal e fiz. Que alegria que eu estou sentindo, que sensação maravilhosa é essa de estar viajando, de ver nesses lugares, de conhecendo essas pessoas, sabe? Tenta imaginar essas emoções todas que vêm com essa reflexão que vocês têm, né? Então, e aí, o que acontece? Toda vez que vocês forem estudar, toda vez que você sentir que está procrastinando para estudar inglês, ou até mesmo qualquer outra coisa que vocês fizerem na sua vida que tiver relacionado a esse objetivo, essa mudança na vida que vocês estão querendo, toda vez vocês parar um minuto e pensar nessas emoções e ver essa vida que você falou que vai viver se você estiver sabendo inglês, falando inglês com tranquilidade e confiança. E confia nisso, né? Eu, por exemplo, assim, uma das coisas que mais me motiva em ensinar inglês foi muito das experiências que eu vivi por eu falar inglês, assim. As melhores experiências da minha vida foram possibilitadas porque eu falava inglês, e eu gostaria que mais pessoas tivessem a oportunidade. Não, por exemplo, a minha experiência de intercâmbio, de estar no outro lado do mundo e ver no mundo de outro ângulo, de outra perspectiva, das pessoas que eu conheci, das experiências que eu troquei, das pessoas que eu conheci do exterior, que no Brasil mesmo, sabe? Essas trocas foram tão ricas para mim que eu acho que essa sensação para mim, pelo menos, essa sensação de ampliar a perspectiva que falar inglês te proporciona, que eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade e que não fosse assim, por não falar inglês que eu não vivo essas coisas, né? Então, por exemplo, isso tem muito a ver, a mim, inclusive, a minha motivação de estar fazendo as coisas que eu estou fazendo é de estar proporcionando essa sensação para as pessoas e eu também poder viver novamente essas sensações que são incríveis, né? Tipo, essas emoções e essa vivência. Então, assim, essa é a dica, a super dica que fica para vocês se motivarem nesse processo, né? Vocês conseguirem capitalizar essa emoção e perceber que a gente assim, é capaz de produzir as emoções na gente primeiro antes de viver as coisas. Muitas vezes a gente fica esperando as experiências provocar as emoções na gente, as sensações, e que a gente já consegue em nós mesmos provocar e pensar nessas emoções. Então, por exemplo, existe, na verdade, muitas técnicas que fala que é goal setting, que é, né, definição de objetivos, de planejamento, que é usado muito em desenvolvimento de pessoas, inclusive em gestão de projetos, que fala que é importante você definir, talvez, as emoções que você quer sentir nesse processo e reproduzir elas em você na hora que você estiver fazendo as coisas que você está fazendo. Que aí você vai conseguir chegar a esse objetivo, né? Então, bom, é isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, vocês podem me falar. Sim, na verdade, muito do que eu queria dar para vocês hoje, falar para vocês hoje, tá? Já falei, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem perguntar. Não sei se tem nenhuma pergunta aqui. E aí, só falando que semana que vem, como eu falei, eu vou tentar fazer tô aí planejei uma série de lives pra gente falar sobre esse assunto, sobre esses assuntos em que envolve aprender inglês, né? E semana que vem eu vou estar falando sobre hábito, a importância de
de hábito nessa história, né? Porque a gente tem a motivação para começar, mas muitas vezes a motivação ela não é suficiente, né? A gente precisa de um pouco mais do que isso. Então eu vou estar falando na semana que vem e por que esse momento muito diferente que a gente está vivendo, que é o momento dessa pandemia, é um ótimo momento, assim, que acho que a gente está sendo chamado para pensar sobre os nossos hábitos e o que a gente está criando pra gente, né? Tipo, que vida que a gente tá criando pra gente, né? E aí, então, se vocês têm perguntas, eu vou responder 3 perguntas que eu recebi pelos stories de pessoas que me pediram, assim, pra falar um pouquinho, então eu vou falar. A primeira pergunta é que eu recebi foi como alavancar sua fluência usando materiais da internet, né? Tipo, podcasts, vídeos, essas coisas. Primeira coisa é assim, eu insisto muito, eu falo muito disso no meu Instagram e eu repito e eu vou repetir até vocês ficarem cansados. Para vocês falarem bem inglês, vocês têm que ouvir muito inglês. Esse é o princípio, assim, básico. E talvez seja mais fácil do que vocês estão pensando. Por exemplo, se vocês... na verdade, muito do meu inglês, meu inglês, assim, acho que foi para outro nível real, assim, a fluência chegou para mim quando eu criei o hábito de ouvir podcasts. Então, teve uma época que eu lembro que eu estava me preparando para o processo seletivo, de estágio na época, e aí eu tava mais tranquila, porque eu não tinha tanta matéria da faculdade mais, e eu comecei a ouvir podcasts quase todo dia. E assim, eu acordava enquanto arrumava minha cama, enquanto eu preparava o meu café, organizava minhas coisas pra fazer o que for que eu tinha que fazer, eu tava ali ouvindo um podcast, né? Mas isso é porque eu encontrei podcasts que eu tinha muito interesse em ver, assim. Tipo, eram podcasts que eram muito interessantes pra mim. Então é muito importante você encontrar os seus materiais, assim. Os seus podcasts, por exemplo. Você pode muito bem procurar, por exemplo, algum assunto que você se interessa. Por exemplo, me interesso por yoga, me interesso por finanças, me interesso por política, por economia. Então aí você digita no Google realmente assim, os melhores podcasts em finanças, mas em inglês, né? Os melhores podcasts em política, em desenvolvimento pessoal. E isso vale não só para podcasts, mas, por exemplo, você pode encontrar um blog muito interessante para você ler. Você pode encontrar um youtuber que fale de uma coisa que você acha interessante, sabe? Pode encontrar, por exemplo, um youtuber que comente as séries que você gosta e ouvir ele simplesmente, sabe? Mas, assim, por favor, não fique vendo vídeo de YouTube, vendo podcast de ensinando inglês, porque isso não é a mesma coisa, entendeu? Tipo, ver dicas de inglês é muito bom, mas o que ajuda mesmo é você estar imerso nesse idioma como se fosse uma pessoa nativa. Então, ter acesso a esses conteúdos, procurar informação em inglês, pesquisar as coisas em inglês, isso pode sim levar o seu inglês para outro nível, né? Aí a segunda pergunta que eu recebi foi como melhorar a sua pronúncia, o seu sotaque, por exemplo, né? Pensando até, por exemplo, no sotaque que a gente, no brasileiro, tem, por exemplo, como a gente tira o sotaque brasileiro do nosso inglês. Assim, a dica, na verdade, é a mesma, basicamente. É ouvir muito do sotaque que você quer aprender, que você quer falar. Assim, quanto mais você ouvir, assim, o sotaque que você quer aprender, melhor vai ser. Então, por exemplo, se você quer falar inglês americano, ouça só podcasts, veja vídeos no YouTube, veja séries, tudo com sotaque americano. A mesma coisa se você quiser o britânico. Se você quiser se aperfeiçoar nos diferentes sotaques, procura gente falando inglês, assim, de outros países. Por exemplo,
Eu uso muito nas aulas os TED Talks, porque acaba que TED Talk tem muita gente, um estrangeiro com diversos sotaques, que dá muito bem para você fazer esse aprendizado, você aprender isso. Outra pergunta que fazer é como criar conteúdo em inglês. Na verdade, eu acredito que o mais difícil é criar o conteúdo. Agora, transformar ele para o inglês não é tão difícil assim. É só você buscar se expressar em inglês para que você, no momento que você estiver escrevendo, falando um story, por exemplo, você consiga falar tranquilamente em inglês, né? Você realmente é tentar, e tipo assim, se você perceber, a gente nem sempre, por exemplo, para você criar um story, um vídeo, mesmo em português, criar conteúdo, mesmo em português, muitas vezes é desafiador, porque exige da gente ter uma boa comunicação, falar bem, né? Então, assim, expressar bem suas ideias. Na verdade, assim, a gente precisa ser bom em comunicação interpessoal primeiro, né? E já é desafiador. Eu acredito que o mais desafiador é você tornar seu conhecimento em conteúdo, mas aí é só falar o seu conhecimento em inglês, tá certo? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente vai ficando por aqui. E acompanhe então no perfil aí que vai ter novas lives aí para tentar falar disso, também para dar dica, que também rola também uma vez ou outra dica. Inclusive, eu estou planejando só umas lives comigo, mais com convidados. Acho que vai ter umas coisas bem interessantes rolando. E agradeço muito quem esteve até aqui. E essa live vai ficar gravada, então se vocês quiserem assistir depois inteira, se vocês quiserem compartilhar com os amigos, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado mesmo por todos participarem, viu? Tchau, tchau, gente!